Fala galera, aqui quem fala é o Fabinho Detonadista e hoje vou estar fazendo a análise do site do Corinthians, né? Fazendo uma análise de acessibilidade. Então vamos lá, vamos começar pela deficiência visual. Bom, estou aqui já com a tela, né, de acessibilidade do Windows, né? Lembrando que é o Windows 10, você vai em configuração, facilidade de acesso para achar essa tela. E também no Windows 11 a mesma coisa, só que o nome vai estar como a acessibilidade. Já no Windows 7 é central de facilidade de acesso, né, o nome. Mas o caminho é painel de controle central de facilidade de acesso. Bom, então vamos lá, né, vamos começar pela deficiência visual, né. Então eu vou vir aqui primeiro no narrador, né, e vou ativar para vocês verem o que acontece, né? Narrador diálogo, ok. Narrador nível, configurações janela, usar o narrador Corinthians, site oficial, gráfico, botão, desabilitado, Aqui. nível do título 3 proxy entrar na lista, banner, link, Corinthians, site oficial. Bom, é o seguinte, aqui o que ele narra, né? Então eu vou apertar a tecla Tab, né? Link, buscar. Ele narra todos os empreendimentos, né, do Corinthians, né? Todos os ícones, né? Fiel torcedor. Link, chute inicial. Link, Corinthians TV. Link, calendário Corinthians. Link, Neoquímica. Narra todos os links de redes sociais também. LinkedIn. Link. Bom, aqui, se você clicar, né, no clube, ele vai narrar tudo isso aqui, né? Até lá no ingressos e planos. Mas se você clicar no clube, né, ou apertar Enter, né, não falou nada, né? Agora, se eu dar um Tab, ele não vai ler o título sobre o Corinthians. Ele vai passar pelo Story e vai falar que é um link. Então, aqui nessa parte, ele vai ler tudo isso aqui. Só não vai ler o título das coisas, né? Então, teria que arrumar isso aqui, né? Um exemplo, né, para vocês. Vou passar para o organograma. Você viu que ele não leu o organograma, né? Ou seja, em todo o site do Corinthians, ele não lê os títulos dentro dos menus, né? Do submenu, né, no caso, né? Ele só lê tudo que é link, né, aqui e não lê o título. Já no menu principal, né, sem ser o submenu, ele vai ler tudo normalmente. Agora vamos voltar aqui. A parte aqui da newsletter, você descendo. Link, Conselho Deliberativo, Corinthians, site oficial, últimas notícias, resultados e próximos jogos. Peraí, deixa eu pôr uma notícia aqui. Banner, Corinthians, site oficial, gráfico, entrar na lista, link, notícia. Cliquei no notícias aqui para você ver. Link, todas categorias, caixa de combinação, recolhido, todas categorias, 1 de 176, selecionado. Então, deve ser 166 esportes, né? Então, vamos ver se ele lê essa caixa de categoria aqui. 2 de 176, 31 campeão paulista. Então, ele lê normalmente e vai ler tudo até lá embaixo. Mas eu vou clicar numa notícia aqui para vocês verem o que acontece. Link, Corinthians, site oficial. Link. Deixa eu ver. Digite algo para buscar, editar, digitalizar. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Ok, botão. Timão vence o Vitória como visitante na 30ª rodada do Brasileirão 2025. O Vitória como visitante na 30ª rodada do Brasileirão 2025. Na verdade aqui, ele pula a notícia, né?
e vai até o rodapé. Ele não lê a notícia inteira. Aqui nas imagens não tem o texto alternativo, né, que é para você, para a pessoa com deficiência visual, saber o que é essa imagem. Nesse banner aqui também não tem. Teria que colocar, e a notícia ele não lê, né? Não lê as tags, não lê a categoria e não lê esse banner aqui do Seja Sócio. Aqui ele também não lê, né? Enviar, botão. Ele não lê a parte da newsletter, né? Digite algo para buscar, editar, digitalizar, então, desativado. Aqui no busca no site ele só lê essa parte aqui, ele não lê o que é isso aqui. O botão. O botão ele lê normalmente. Agora aqui nos clubes. A mesma coisa lá do menu de cima, ele só vai ler o que é, não vai ler o título, né? Que é sobre o Corinthians. Aqui tudo a mesma coisa, né? Ele vai ler só os links, né? Não vai ler o título do que é a categoria que você está selecionando. Mesma coisa aqui do transparência, modalidade, mesma coisa. Aqui nos patrocinadores. Deixa eu clicar aqui. Timão vence o Vitória. Informações. Link. Tá vendo? Ele não lê. Ele passou aqui para esse lado aqui e não leu essa parte aqui também. Beleza. Aqui. Timão vence informações do conteúdo. Aqui ele não leu que é patrocinador, mas ele lê todos os patrocinadores, né? Inclusive os parceiros ele lê, né? Ele só não vai ler. Ele não vai ler essa parte aqui dos parceiros e os patrocinadores. Ele fala somente o que é os parceiros, né? Não lê detalhe dos ícones, né? Infelizmente, ele só fala o que é os parceiros. Bom, no site do Corinthians a navegação tá boa, tá? Tirando essas coisinhas que eu mencionei aí, né? De ele não ler a notícia, é coisa simples de arrumar, né? Na programação do site você arruma. Configurações. Timão vence o Vitória como. Deixa eu desativar o leitor. Configurações janela. Usar saindo do modo leitor para continuar a análise. Põe aqui e vem para cá. Agora vamos. Ponteiro do mouse não vai precisar. Aqui, cursor de texto. Normal. É só quando você. Ele aparece quando você vai pegar. Digitar alguma coisa, né? Para ficar mais fácil de ver, né? Lupa. Aqui, se eu der uma lupa no site também, ó, ele se adapta muito bem, né? Tanto diminuindo como aumentando. Pô, até aqui funciona da mesma maneira. Funciona muito bem, né? Agora aqui no computador, no Windows, né? Que teoricamente o navegador tem que seguir isso aqui, né? O que você ativa aqui, né? Então eu vou só pegar aqui, só para vocês se localizarem. Onde está? Esse aqui é a lupa, ó. Tá vendo? Geralmente isso aqui não costuma dar problema, tá? É só para vocês verem em detalhes o que é, tá? O navegador e o site tem que seguir isso aqui, que é como o computador da pessoa com deficiência visual, auditiva, motor e cognitiva vai ficar, e o site tem que se adaptar a isso, né? A esses padrões. Então, lupa funciona normalmente. Filtro de cor, daltonismo, funciona normal. Tá invertido, ó, como que fica o site, né? Para quem precisa. Escala de cinza. Invertido. Vermelho e verde. E o azul que é o tritanopia. Eita, travou? Ah, não é possível que tinha travado isso aqui. Azul e amarelo. Fica dessa forma. Aqui. Se adaptou bem a parte de daltonismo, né? Então ficou muito legal. Deixa eu voltar aqui pro site do Corinthians, só pra gente ter essa parte aqui. Muito bem
adaptado, né? Isso aqui não costuma dar problema, tá? Os sites costumam se adaptar bem, né? Até agora tá bem adaptável. Alto contraste, baixa visão para quem precisa ou não enxerga direito, precisa ter cores mais distintas para enxergar melhor, né? Então vamos clicar aqui, dar um F5 e pronto, ó, se adaptou super bem o site, tudo com alto contraste. Só que aqui embaixo, tá vendo que alguns parceiros e alguns patrocinadores se mesclam com o fundo? Então teria que pôr tudo branco essa parte aqui, incluindo o ícone de redes sociais. Então se eu vim aqui e desativar, volta ao normal e os parceiros aparecem aqui, né? Então é coisinha simples de arrumar, não deve ser difícil, só tem que saber o caminho certo, né? Deixa eu pôr um outro alto contraste para vocês verem a diferença, e aí desativando funciona normalmente. Então muito bom, tá? Muito bom mesmo, foi muito bem implementado. Na parte da tela, de você aumentar a letra, né, funciona extremamente bem, funciona muito bem, ele se adapta ao que está configurado ao sistema operacional, né? Então muito bem, está muito bem adaptado. Na parte de audição, né? Estou aqui no site do Corinthians, aliás no YouTube do Corinthians, né? Aqui tem legenda, né? Mas teria que ter legenda oculta também, ou seja, descreve os sons e também quem está falando, né? O nome dos narradores e o nome dos jogadores entre colchetes. Vocês podem utilizar o Clip Change, né? Você põe o vídeo aqui, solta o vídeo aqui, é de graça e pede para transcrever com inteligência artificial. Muito bom também. Eu utilizo mesmo nas análises, esse aqui, né? E na parte dos vídeos do Corinthians, inclusive além da legenda, né, que eu esqueci de falar na parte de deficiência visual, é bom ter audiodescrição. A audiodescrição, ela descreve os cenários, o que está acontecendo, né, o clima e as expressões faciais dos atores quando a fala para, né? É um complemento, né? E é muito bom para quem tem dislexia, tem baixa visão ou é surdo cego também. É uma boa ter audiodescrição em todos os vídeos do Corinthians, né? Uma versão com audiodescrição, né? E outra sem, né? Que vai descrever entre as pausas dos diálogos do vídeo. Bom, na deficiência auditiva é isso aqui, né? Ter legenda com legenda oculta, né? Para descrever os sons, né? No YouTube já tem, mas é bom você pôr também a legenda, né? O arquivo, né? Você põe aqui no Clip Change e exporta, vai vir um arquivo inteiro e você põe no YouTube, né? Antes de você enviar o vídeo, né? Para a pessoa poder curtir sem som e também o leitor de tela da pessoa com deficiência visual lê a parte da legenda também. Então é muito bom e importante ter legenda, além da audiodescrição, para pessoa com deficiência visual ter uma melhor compreensão, fica mais acessível o vídeo. Bom, tem que ter o bonequinho de Libras também, né? O Libras é esse bonequinho aqui, ó, essa mãozinha, né, que vai descrever tudo do site do Corinthians em linguagem brasileiras de sinais, né? É exatamente assim, né? É bem simples de ser implementado, né? Ou seja, só pôr um Libras aqui, linguagem brasileira de sinal, aqui a mãozinha, né? E aí o site já vai estar acessível também, né? Agora, para quem tem deficiência motora, né? O site do Corinthians já está adaptado, né? Ou seja, funciona via teclado também, igual para deficiente visual também, né? Que navega via teclado, né? Ou seja, tudo que ele conectar, seja um acessório adaptativo, um controle, navegar com sensor de... Como que fala? Como que é o nome? Deixa eu ver.
tem um nome disso aqui, rastreador de olhos, né? Seja no iPhone, seja no computador também. Então vai funcionar normalmente, né? O site do Corinthians já está adaptado para isso e até para quem tem tetraplegia, né? Ou seja, navega com a boca, né? Então já está adaptado. Só de ter navegação via teclado já funciona um monte de coisa para quem precisa navegar com outros acessórios adaptativos sem ser o teclado. Bom, e agora finalizando na parte de deficiência cognitiva, né? As animações não estão tão longas, né, do site do Corinthians, né? E isso aqui é questão de gosto, mas algumas pessoas com deficiência cognitiva e visual passam mal com as animações, então elas optam por desativar. E está funcionando super bem, né? E também é importante também na parte de dislexia, autismo, pôr essa fonte aqui. Essa fonte ela é menos pesada, né? E facilita a compreensão de pessoa para entender a fonte melhor, né? O conteúdo das notícias do site, né? Então, em vez de pôr essa fonte, né? Essa letra, você põe essa fonte aqui, chama Open Dyslexia. É bom para quem tem dislexia e déficit de atenção, né? Ela é menos pesada, ela é mais leve do que essa fonte aqui. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa análise de acessibilidade. Lembrando, não tem intuito de criticar, apenas só dar os caminhos para que o site seja acessível a pessoa com qualquer tipo de deficiência, ok? Bom, é isso aí. E para finalizar, né, tem que ter um modo escuro, né, para quem tem fotofobia, né, ou seja, não consegue ver essa paleta branca aqui sem doer os olhos, né? Então, para finalizar, é bom pôr um modo escuro que segue tanto o sistema operacional, né, fica preto e o site fica preto, né? Então, é muito bom também para quem navega em ambientes escuros ou prefere um modo escuro, né, para quem tem fotofobia, né? Ou seja, é isso aí, né, para quem não consegue ler essa parte aqui, né, um site todo branco, né, porque dói os olhos. Então o modo escuro é sempre importante e é muito bom implementar, né? Só falta essa parte aqui. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!